Liberdade de expressão. Tenho que confessar que este tema, o ser humano deste tempo está habituado a pisar em tudo. Para consumir todas as sextas-feiras, 10 minutos depois das 10 da manhã. André Ferreira, Francisco Gomes, Jorge Afonso e Tiago Queiroz comentam os temas mais marcantes da semana de uma forma politicamente incorreta. Muito bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui para mais um programa aqui com os politicamente incorretos de Liberdade de Expressão. Hoje com o Tiago Queiroz em estúdio e o André Ferreira, direto de Mangualde. Muito bom dia, André. Bom dia, Tiago. Bom dia aos ouvintes da Terra Nova e bom dia a Maria João também. Então, vamos começar este programa. Como ponto prévio, temos o Facebook, que já anda a marcar notícias falsas em Portugal, sendo esta uma notícia bastante relevante, tendo em conta que nos dias de hoje, com uma maior facilidade de publicação de informação falsa, isto simplesmente acaba por ser um problema mesmo verdadeiro e mais frequente. Este combate às fake news está a ser testado em Portugal pelo Facebook, e o Facebook basicamente marca como falso algumas informações, aparecendo uma espécie de etiqueta à informação falsa, assim como um botão que nos permite confirmar o porquê destas informações serem falsas e assim a justificação e as próprias informações verdadeiras. Isto acontece com a criação de um projeto que procura averiguar as informações divulgadas na sua plataforma. E como é que isto funciona? Isto basicamente são várias equipas de revisores que acabam por investigar os dados e conteúdos, e os fact-checkers ou verificadores de factos decidem se o conteúdo permanece online ou não. Como já referi, isto é uma boa medida de combater as fake news, que mais do que nunca têm fama. André? Exatamente, acho que sim, que é uma boa medida do Facebook. Basicamente é como se fosse o polígrafo da SIC, só que lá está aqui é o próprio Facebook então, a analisar e a marcar as notícias que são publicadas lá como falsas. Esperemos que isto obviamente tenha tudo para correr bem e continue assim, e que as notícias realmente falsas sejam então marcadas. Vamos então passar para o segundo ponto prévio, que ontem foi assinalado o Dia Internacional do Preservativo, e a Direção-Geral de Saúde anunciou a instalação de 60 espaços com preservativos e material informativo pela zona de Lisboa, no âmbito da campanha Parar o VIH está nas nossas mãos. Ora, estes suportes, como eu disse, estarão presentes em locais da Câmara Municipal de Lisboa, como é o caso, por exemplo, de lojas de cidadão, entre outras coisas, espaços de atendimento ao município. E obviamente que esta é uma medida bastante boa para quem pratica relações sexuais e não pode ter então, ou não consegue pelo menos conseguir ter preservativos da maneira mais fácil. Relembrar, obviamente que isto nós aprendemos na escola, mas os centros de saúde e os nossos médicos de família têm preservativos gratuitos para quem pretende exercer a sua vida sexual. E também prevenirmos então esta doença como o VIH, que só no ano 2018 foram diagnosticados 973 novos casos desta infecção em Portugal, maioritariamente eles a partir da idade igual ou superior a 15 anos. Portanto, eu acho que esta é uma boa medida, só peca em ser na zona de Lisboa, mas temos que começar por algum lado, e eu acho que sim, que então a zona de Lisboa começa bem, e eu só espero que se prolongue para o resto do país, porque é necessário isto para prevenirmos doenças sexualmente transmissíveis. Deixa-me só clarear também que o uso do preservativo ainda é de certo modo um tabu, embora não tanto, e as pessoas podem procurar informação e devem procurar informação sobre isto e não terem vergonha de usar ou de comprar, porque acaba por ser realmente um acessório de segurança, um acessório para o nosso bem e para o bem do nosso parceiro ou parceira. Por isso não há que ter vergonha. Acima de tudo há que ter orgulho, porque trata-se, lá está, lutar pelo bem tanto de nós como dos outros. E a segurança, obviamente. Pela nossa saúde. Exatamente. Então, podemos passar então ao primeiro tema. Vamos falar então de um assunto que esteve muito na baila e está muito na baila esta semana e vai continuar a estar até à próxima semana, que vai ser a despenalização da eutanásia. Então o PS, o Bloco de Esquerda, o PAN, o PEV e a Iniciativa Liberal apresentaram nesta semana na Assembleia da República 5 propostas, uma de cada partido, para a lei da despenalização da eutanásia. Os partidos de esquerda são todos a favor, e têm projetos de lei nesse sentido, mas, no entanto, opõem-se à ideia do referendo. O PCP é contra a despenalização da eutanásia, mas também é contra o referendo. Só poucos partidos, e a maioritariamente deles da direita, que pretendem que seja então feito um referendo antes destas propostas serem discutidas no próximo dia 20.
Pelo menos a maioria vai ganhar, então eu acho que não vai haver referendo daqui para a frente. Eu acho que num tema tão obviamente que eu acho que toda a gente sabe de eutanásia, se não sabe é a morte assistida com a ajuda de médicos, mas um tema tão nós estamos aqui com um tema muito fraturante e devemos então, principalmente a Assembleia da República, deve então ouvir um pouco da opinião dos portugueses, não é? Apesar de nós, com as eleições, termos votado por estes deputados para estarem lá e para exercerem as funções em nosso nome. Eu acho que neste tema tão fraturante, eu acho que deveria ser realizado um referendo para perguntar a opinião dos portugueses, porque obviamente há muita gente a favor, há muita gente contra, e nós deveríamos então ter pelo menos uma voz no referendo, porque o referendo não vai ser lei, obviamente, é apenas uma forma do nosso Estado perceber a nossa opinião e perceber a maioria da opinião dos portugueses, o que é que eles querem ou não. Mas para mim a eutanásia deveria ser disponibilizada nos casos mais extremos, não em tudo, não é? Assim, apenas nos casos em que não há a reversão da doença e as pessoas estão ali em camas de hospitais ou pronto, onde estiverem e não tenham a reversão daquela doença. E então estes partidos, todos da esquerda e do Iniciativa Liberal não, mas todos os partidos de esquerda não querem referendo, vai acabar por ser a maioria e então estes partidos vão então discutir os projetos no próximo dia 20, na Assembleia da República, e depois disto, o que é que acontecerá? O Presidente da República terá então 3 opções, caso seja aprovada, que é o veto político, ou seja, a devolução da lei ao Parlamento para a reapreciação, ou então pede ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva da lei, ou pede ao Tribunal Constitucional a fiscalização da constitucionalidade, ou seja, a lei entra em vigor e os juízes é que depois a analisam. Só concluir que o Conselho de Ética reafirma a decisão de há 2 anos em chumbar os projetos dos partidos de esquerda, Bloco de Esquerda, PS, o Partido dos Verdes, o PAN, sobre a morte medicamente assistida. Os 4 partidos então foram entregues à Assembleia da República e a conclusão foi a mesma, que serem os princípios éticos e deontológicos e não são uma solução ajustada. E ainda concluem que a eutanásia e o suicídio assistido não se enquadram na prática da medicina. Mas eu então faço uma pergunta aqui à Ordem dos Médicos, ao Conselho de Ética, que é o que é que se faz às pessoas que estão em situações de que não há reversão na doença, o que é que se faz a essas pessoas para lhes prolongar um pouco mais a sua vida, mas num melhor estado, porque eu acredito que, espero nunca estar numa situação destas, mas eu acredito que uma pessoa que tenha uma doença irreversível esteja a passar um mau bocado, podendo não parecer, não é? Mas deve estar a passar um mau bocado dentro de si, e eu acho que pelo menos a eutanásia vinha aqui a aliviar um pouco, não só o sistema de saúde, porque estaria a libertar espaço para outros pacientes, mas também como a própria pessoa, os próprios familiares que não estariam a sofrer tanto. Sim, lá está, isto deve ser aplicado em casos extremos e faça, se calhar, uma onda de desinformação também relativamente à eutanásia. Há muitas pessoas que costumam comentar ainda que não querem apostar na eutanásia porque não querem um governo que desista do seu povo e que os acabe por matar. Obviamente isto aqui, o que eu considero que havia de ser necessário, concordando com o referendo, obviamente, é que posteriormente, antes do referendo, deveria de haver uma campanha para tentar educar a população no geral relativamente ao que é realmente a eutanásia, porque ainda se vê, por muitos comentários e situações no dia-a-dia e nos meios de comunicação e não só, que ainda há uma certa camada de desinformação e não perceberem realmente o que é que se trata a eutanásia. Não precisa demonstrar este tema apenas nos noticiários, mas também fazer um ensinamento, entre aspas, a nível nacional para com a população, porque sim, isto é uma coisa boa, que já muitos países fazem, mas não vamos comparar, não é? Mas sim, seria uma coisa boa em casos extremos, mesmo extremos. Exatamente. Passamos ao próximo tema? Sim, para mim podes passar. Então pronto, passando ao próximo tema, um padre fez uma afirmação polémica. Ele disse que pedofilia não mata ninguém, ao contrário do aborto. Isto foi afirmado por um reverendo católico chamado Richard Bussey, espero estar a dizer correto.
de Rhode Island, nos Estados Unidos da América. Este indivíduo acabou por banir, algum tempo antes destas afirmações, 44 políticos norte-americanos da sua paróquia por terem votado a favor da lei do aborto. Os nomes destes políticos banidos foram publicados numa lista e colocados no folheto mensal da paróquia, estando, segundo o padre, proibidos de comungar, ser padrinhos ou ler liturgias nesta igreja, que é a Igreja do Sagrado Coração de Warwick. Este sucedido gerou polémicas e reações entre políticos e não só, e obviamente, face à gravidade desta afirmação, é perceptível o porquê. Tendo representantes democratas criticado estes comentários do padre como absurdos e preocupantes, inclusive quando alguns políticos mencionados nesta lista a dizerem que esta é uma das razões pela qual a igreja anda a perder crentes e praticantes e algumas igrejas a fecharem. Isto acaba por ser um facto. Hoje em dia sabemos que a sociedade anda mais desligada da religião do que em tempos anteriores. É claro que a afirmação que este padre fez é muito polémica, e obviamente as pessoas não levam este tipo de afirmações a bem, porque realmente dizer que pedofilia não mata, ao contrário do aborto, parece que dá ali uma ideia que o padre está mais a apoiar, de certo modo, a pedofilia relativamente ao aborto. Obviamente o aborto sempre foi também, de certo modo, como a eutanásia, um caso assim bastante polémico, e a pedofilia também, infelizmente, ainda se sente muito na atualidade. Pronto, o que eu tenho a dizer a isto é que relativamente a esta afirmação não deveria ter sido dita. Acredito, ou quero acreditar, que o padre não tenha dito isto desta maneira tão negativa, ou tenha dito, se calhar tenha se expressado mal, não sei, mas tendo em conta a atualidade hoje em dia e alguns extremismos que pessoas sentem e comunicam, sinceramente não sei. André? Se formos olhar para o sentido literal da afirmação, o padre não está a mentir. Pelo menos no imediato, a pedofilia não vai matar ninguém. Sim, claro, e se calhar também essa é uma das razões pela qual as pessoas levaram isto ainda a mal, ainda pior. Sim, se calhar. Mas lá está, como tu disseste, a forma como ele disse, parece que ele está a apoiar a pedofilia em vez do aborto. Obviamente que sabemos de inúmeros casos que a Igreja Católica tem vindo a ser alvo de pedofilia e não só. Mas sim, é uma afirmação triste e infeliz que veio deste padre. E que lá está, não deveria ter sido dito, e obviamente se este senhor tivesse, por exemplo, sofrido na sua infância da pedofilia, a esta altura não estaria a ter essas afirmações, porque não cabe na cabeça de alguém dizer que a pedofilia não mata. É óbvio que pode chegar a matar, não é? Em casos que a pessoa fica com aquele sentimento de remorso, porque é verdade, a própria pessoa acaba por pensar que a culpa é dela por ter sido vítima de agressões sexuais ou outras enquanto era criança. E obviamente com o aborto é a mesma coisa, que as mães acabam por também ficar com uma pressão muito psicológica, e obviamente isso afeta bastante o psicológico, as duas coisas. Portanto, este padre deveria estar calado e deveria sair da igreja o mais rápido possível, porque gente desta ninguém precisa. Exatamente. Pronto, foi como nós dissemos, isto é uma atitude que não achamos correta, nem nós, nem muitas outras pessoas que acabaram por contestar esta situação. E pronto, acaba assim então o nosso programa. Não tens mais nada a adiantar, André? Eu não. É só desejar um bom dia dos namorados para toda a gente. Exatamente, um bom dia dos namorados a todos. Fazendo ali uma ligação ao início, usem preservativo porque é o melhor para todos. Até à próxima. Exatamente. E muito obrigado. Até à próxima. Boa semana. Obrigado. Boa semana.